A administração pública precisa não apenas ser transparente, né, como parecer honesta. Aquela história da mulher de César. Mulher de César não basta ser honesta, tem que parecer honesta. Então, está nas redes sociais aí a questão da nomeação de 2 mulheres em cargos em comissão. Ou seja, aí no mês de março, abril, aí quando teve o Fecha Tudo, nós criticamos a prefeita aqui, a professora Elizabeth Silveira Schmidt, pela incompetência em ter determinado o recolhimento dos ônibus da aviação Campos Gerais, deixando a cidade sem transporte público, né? Ali foi incompetência, inconsequência, a falta de responsabilidade em medir as consequências daquela atitude, quantas pessoas prejudicadas, e depois daquilo emendou aquela greve dos motoristas, que a prefeitura teve que pagar 1.7 milhões. Então nós questionamos aqui a competência da prefeita Elizabeth Schmidt. Agora, neste caso aqui, a gente vai questionar questão de probidade administrativa, questão de moralidade. A coisa começa a ficar séria, porque não faz sentido em que uma mulher aí de nome Lúcia, Maria Lúcia, tenha publicamente, saiu nas redes sociais, ela não desmentiu, tenha feito ameaças à prefeitura, citando o nome do secretário Sebastião Mainardes e fazendo referência ao Celso, que parece que é o Celso Cieslak, que assumiu a Câmara no lugar do Valtão, né? E aí a gente já não sabe se saiu o pior e assumiu o ruim, ou se saiu o ruim e assumiu o pior, porque se está envolvido nisso aqui também. Então, fazendo ameaça de que se o nome dela não saísse na segunda-feira, a coincidência saiu na segunda-feira agora, mas isso é questão de 60 dias atrás, ela ia denunciar, ia contar tudo, ia mostrar as provas e ia na Polícia Federal, né? Muito bem, o Mainardes fez uma postagem dizendo que já estava encaminhando o assunto para os seus advogados, e não se falou mais nisso. E ela conversando com uma amiga chamada Eliane, né? Muito bem, agora sai a nomeação dessas 2 mulheres, mas daí a prefeitura está sujeita, o governo sujeito à chantagem, né? Então uma pistoleira diz assim: ou vocês me arrumam um emprego, ou eu denuncio vocês. Não, nós vamos arrumar um emprego para você. Mas aí a coisa começa a ficar séria, né? A professora Elizabeth Silveira Schmidt, prefeita da cidade, não tinha conhecimento disso? Então tem que estar tendo agora, com toda a repercussão que está aí. E daí é preciso que as 2 seja suspenso o contrato, as 2 sejam exoneradas o mais rapidamente possível, e de preferência quem patrocinou, o secretário que patrocinou a entrada dessas 2 mulheres lá na prefeitura, porque o dinheiro público não é para estar sendo jogado aí. Então este episódio aqui remete para a Câmara, para dizer assim: a Câmara Municipal está fazendo CPI, faz uma CPI em cima disso aqui, faz uma CPI nos cargos em comissão. Uma mulher solta aí nas redes sociais aí a gravação de um telefonema, não sei se foi dela, quem foi, mas correu a gravação, ela não desmentiu, ameaçando de contar a história de compra de voto, tal, citando nominalmente o secretário de governo Mainardes e fazendo referência ao Celso, que agora aparece aí que é o vereador, o Celso Cieslak, né? Então não, agora a coisa começa a ficar muito mais séria do que o episódio dos ônibus, porque aí a conversa está saindo pro largo. E há muita conversa agora já envolvendo o governo passado. Teve a reunião da CPI do Star Digital ontem, né?
Então, nós temos que parar. Esperava-se do governo da professora Elizabeth Silveira Schmidt alguma coisa diferente em termos administrativos. Por exemplo, dá uma moralizada nessa questão de cargo em comissão. Pelo jeito a farra que houve no governo passado, pelo jeito continua agora. E com a gravidade desse episódio, quero repetir aqui. Então, uma pistoleira ameaça alguém do governo que, se não for nomeada, ela vai mostrar as provas que tem, e há quem diga que existem essas provas, e aí coloca-se pano quente, espera passar aí 40, 60 dias, e aí nomeia-se essa pessoa, mas e o dinheiro público é para atender isso aí? Onde estão os vereadores? E é assunto para o Ministério Público, é assunto para o GAECO. GAECO bendito, GAECO, volta a Ponta Grossa. E aqui vale levantar um questionamento muito sério, porque envolve, repito, questão de moral, questão de probidade administrativa. E a prefeita, se deixar que o seu patrimônio moral seja corroído, como a questão da competência em relação dos ônibus, aí nós estamos aí em 6 meses de governo, mas de um negócio desse que parece pouca coisa, e não é pouca coisa, porque se é possível isso com um salário de 5 mil, de repente é possível outras coisas com valores muito maiores, não é? Então, essa mulher, ela citou o nome do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, secretário de governo, Sebastião Mainardi Júnior, o Mainardes e o Celso. E a prefeita agora assina a nomeação das duas, a repercussão que está tendo na cidade. Mas como assim? O dinheiro público está aí à vontade, e o empreguismo na prefeitura, isso aqui é empreguismo. Onde está a necessidade do emprego dessas duas mulheres? Onde está a qualificação profissional delas para justificar a contratação? Isso aqui é um desrespeito à sociedade. Isso aqui é um desrespeito à comunidade. Isso aqui é muito sério. Como diz o ex-secretário aí, empresário Adilson Simões, é sério isso? A gente tem que perguntar aqui, é sério isto? Como nomear essas duas mulheres diante do telefonema aí, de ameaça? Mas não há mais pessoas na vida pública assim, com brilho na cara? Não temos mais? Tudo isso aqui é normal? É possível? Mas aí, como dizia o Álvaro Dias em relação ao PT, que o PT ia banalizar a corrupção, mas pelo jeito não é só o PT que banalizou a corrupção. Isso aqui é uma banalização da corrupção, isso aqui. Então, a pistoleira que fez a ameaça vira funcionária da prefeitura e está tudo bem? Eu acho que não está tudo bem. A sociedade tem que protestar, estão protestando nas redes sociais, e a prefeita, mais do que depressa, deve revogar os 2 decretos e deve demitir o secretário que levou para ela os decretos para assinar. É preciso que o governo dê uma demonstração de seriedade, porque não parece que isso aqui possa ser encarado como brincadeira.